Direito em Mim, com Edilaine Deon. Bem-vindos ao podcast Direito em Mim, e hoje estamos aqui com a presença do Dr. Adailton Reis. É um advogado muito atuante na área criminal e ele tem aí uma ligação bem primordial com a área indígena, vai tirar as nossas dúvidas sobre o direito indígena. Mas antes a gente vai aqui entregar uma lembrancinha do podcast. Doutor, muito bem-vindo, obrigado demais pela presença, viu? Essa presença com certeza muito esperada aqui pela gente. Então vamos conversar a respeito desse tema que traz tantas dúvidas para a própria sociedade e também para os bacharéis em si, vamos dizer assim, né, para os advogados que não são tão familiarizados, até porque nós não temos muito essa abordagem na formação dos nossos advogados. Então é um tema que para a gente mesmo, para nós bacharéis, para nós estudantes do direito, para nós advogados e também para o nosso judiciário em si também é um tema muito sensível, né? E vamos tentar aprender um pouquinho aqui com o doutor. Obrigado, doutora. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Quero aqui agradecer a senhora, ao seu canal. E aqui a gente, como diz, eu quero só compartilhar um pouco do que sei, quero aprender, né? A gente tem que trabalhar esse conhecimento dessa forma dialética. Estou aqui à sua disposição. Uma curiosidade, o doutor compartilhou com a gente aqui antes um pouquinho, que ele tem uma ligação, apesar de não ser indígena, ele foi criado muito próximo da cultura indígena, chegou a estudar em comunidades indígenas, então ele atua muito acompanhando essa parte, defendendo muitas vezes os clientes que são indígenas, então ele tem muita propriedade para nos falar desse tema específico, né, doutor? Exato, como a senhora mesmo disse, eu sou paraense, mas eu vim para Roraima e fui morar próximo a uma comunidade. Então, eu estudei dentro da comunidade, participei. Hoje eu gosto da cultura indígena como um todo. O estado de Roraima tem uma grande população indígena, né? Então, aqui a gente tem que... foi onde eu me descobri quanto pessoa foi dentro do estado de Roraima, dentro de uma comunidade indígena. Comunidade de Jaguaribe, no município de Amajari, né? Aqui eu quero deixar meu abraço a todos os que ali moram, que me receberam, que até hoje tenho um grande respeito por todos. E talvez essa vivência, o conhecimento, ele desvenda uma cortina da ignorância da gente. Pelo fato de talvez ter vivido tão próximo, eu tenho essa visão em relação aos povos indígenas, né? De defesa, de compreensão. Doutor, vamos começar pelo começo? Vamos. Então vamos lá. O que seria esse direito indígena? Quando eu falo assim, o que é o direito indígena em si? Como é que eu poderia tentar definir isso? Doutora, o direito indígena, né, vamos supor, de um modo literal, a gente pode encontrar ele nos regramentos internacionais, né, na própria Constituição, no Estatuto do Índio, mas eu resumiria esse direito indígena em uma única frase. É um direito de existir, é o direito de permitir que os povos originários eles existam, né? Então, e para isso precisa de um conjunto de normativos que a gente talvez precise melhorar, que chamamos daí de direito indígena, né? Dentro da faculdade onde eu estudei, é abordado esse tema, ministrado na época quando eu tive a honra de estudar e ser orientando do professor Edson Damas, que é um indigenista fantástico, né? Mas é isso, é um conjunto de normativos, né, nacionais, internacionais, comunitários, como a gente pode dizer também, dentro do próprio regramento interno, para permitir, e resumindo, permitir essa existência dos povos. Há um conceito, né, um preconceito, algo que nós, sociedade, vamos dizer assim, não indígenas, sociedade não indígena, quando a gente fala nós todos nos incluímos, nós temos essa visão do índio quase que como uma nação à parte. Então fica essa coisa, afinal de contas, estão submetidos às nossas leis, respondem pelos crimes que praticam assim como os outros. Como que é efetivamente, afinal de contas, eles estão ou não submetidos
aos mesmos códigos que nós, tem alguma diferença na aplicação da lei? Doutora, tem, né? A própria legislação, ela tem que permitir essa diferenciação. Mas o que seria esse termômetro? Até onde se aproxima dessa normativa geral? Afinal de contas, quem mede? A lei mede? Está escrito em algum lugar? Não, ela traz uma questão de um parâmetro, por exemplo, seria o grau de entendimento, né, do índio. O grau dele de envolvimento, por exemplo, com a sociedade, entre aspas, né, civilizada. Então seria mais ou menos esse termômetro, seria o entendimento dele. Por quê? Porque a depender do entendimento, ele pode inclusive ser considerado inimputável e não responder. Isso quando crime. nós estamos falando daquelas sociedades assim extremamente isoladas. Isoladas. Mas mesmo que não seja uma comunidade isolada, o juiz, ao sentenciar um ato, ele tem que levar em consideração toda essa particularidade, né, do réu, essa condição dele. O juiz ele tem que adentrar o caso concreto da pessoa para saber se de fato ela ainda, como eu posso dizer, tem todas essas características da comunidade. Isso seria, por exemplo, analisar se essa pessoa já viveu fora da comunidade, se já viveu, por exemplo, vamos colocar aqui, trazer para nossa realidade, na Boa Vista, né, nossa capital. E nós temos comunidades extremamente próximas, né? Roraima é muito pequeno, então nós temos muitas comunidades que convivem diariamente conosco, e temos muito indígena morando aqui já, então às vezes, trabalhando muitas vezes, então é o fato dele já estar habituado à cultura fora da comunidade, vamos dizer assim, aí que traz que é medido esse discernimento? Exato, por exemplo, o fato de ser índio, eu posso morar nos Estados Unidos. Sim. Não vai deixar a minha condição, por exemplo, do índio não vai deixar de ser índio. Não, mas vai mudar o seu discernimento. Isso, exatamente. Então, por exemplo, o juiz, ao analisar um caso concreto, ele deve avaliar essa questão, né? Foi um índio que cometeu um crime dentro da comunidade. Mas foi um índio que cometeu um crime fora da comunidade, numa área de cidade, ele reside na cidade, portanto, ele já tem pleno conhecimento da conduta. E aí acredito que a lei seria aplicada de um modo geral. Agora, quando a gente fala de um crime dentro da comunidade, de um índio contra um outro índio, aí tem que haver essa sensibilidade, né, na avaliação da aplicação da lei. Quando o doutor fala a respeito dessa sensibilidade, que a gente está falando de questões assim, um pouco mais abstratas, nós estamos falando de conceitos, de objetivos, mas na prática, hoje na prática, se puder nos dizer o que seria, o que hoje nós temos efetivo de ações nesse sentido, o que o judiciário já caminhou, dá um exemplo prático para a gente. Certo. Olha, eu começo pelo Conselho Nacional de Justiça. Em 2019 ele editou uma resolução, a 287, né, onde ele já traça parâmetros para substituir a pena, né, uma pena de encarceramento, por uma pena substituta que não seja o encarceramento em si, né? E aí ele abre uma possibilidade de que a própria comunidade aplique o conceito de justiça dela, né? O conceito que é justo, que é justo para retribuir esse ato, né? E aí o próprio CNJ já estimula. Aqui em Roraima, existem vários casos emblemáticos onde o Tribunal de Justiça, né, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, vem, como é que eu posso dizer, implementando essa prática de substituir uma pena estatal por uma pena tribal, que a gente fala, né, uma pena da tribo daquela pessoa. Quando o doutor fala em substituir essa pena, seria uma homologação dos nossos tribunais de uma pena que a própria comunidade aplicou, ou nossos tribunais passaram a ter um conhecimento a respeito daquelas penas e o próprio tribunal, ele define dentro das possibilidades da pena, que estaria dentro da cultura, ele define quais penas aplica? Boa pergunta. Nesse caso concreto, eu trago um caso concreto do qual eu atuei, né? A
acredito que eu possa citar, foi na comarca do Bonfim. Então lá, aquela comunidade onde ocorreu o crime, ela tinha uma organização, ela tinha um regimento que previa o que a comunidade poderia fazer em casos de crime considerados graves, né? Então fomos para julgamento, a defesa alegou o non bis in idem, né? Entendendo que o apenado já havia sido penalizado, estava em cumprimento de pena pela comunidade. E o que a magistrada fez? Né? Doutora Suelen, admiro demais a atuação dela, ela é muito conhecedora desse tema. Ela descartou a tese do non bis in idem, mas ela homologou a pena da comunidade, condenou o réu pela pena normal, mas ela substituiu a pena estatal pela pena aplicada pela comunidade. Uma vez que aquela pena da comunidade, ela cumpria os requisitos, né, estabelecidos lá no Estatuto do Índio, artigo 57, e não se demonstrava, por exemplo, degradante, nem eram desumanas, e aí ela homologou, mas fazendo uma ressalva, ela colocou a sentença estatal como um soldado de reserva. Por quê? Porque ela entendeu que, naquele caso, se mudasse as lideranças da comunidade e os próximos líderes, deixasse de mão aquele caso, como é que ficaria a família da vítima? E tudo isso ela faz um relato, é uma sentença extensa. Então, por isso ela não afastou a jurisdição do Estado. Ela disse, não, o Estado vai ter que condenar, mas vamos apenas substituir essa pena estatal pela pena da comunidade, uma vez que elas cumprem os requisitos. Caso a comunidade não dê prosseguimento ao cumprimento da pena, a exigência do cumprimento da pena, o Estado viria a vítima iria até o Estado, comunicaria e o Estado entraria, né, na execução da pena estatal, né? Mas aí a juíza ela teve a sensibilidade de quê? De respeitar as lideranças da comunidade que se reuniu, aplicou o regimento, aplicou a penalidade. O apenado ele não é obrigado a acatar essa penalidade da comunidade, desde que não seja a expulsão. Se for expulsão, ele tem que sair. Mas ele não é obrigado. Por exemplo, envolvia trabalho comunitário. Trabalho comunitário, colocar roça, fazer a casa. E ele se submeteu... É uma pena também de ressarcimento para a vítima? Seria o que o nosso código viria a trazer? Uma pena e uma indenização, uma obrigação? Seria isso? Também lá seria uma penalidade assim? Um ressarcimento civil, vamos dizer? Por exemplo, colocar roça para a vítima. Isso demonstra, por quê? Porque a roça dentro das comunidades é o quê? O meio de subsistência. Sim, né? É quase um meio indenizatório. Então, a comunidade ela entendeu que aquilo ali era o suficiente para reprimir a conduta. Uhum. E a magistrada, ao sentenciar, entendeu que aquela pena ela cumpria os requisitos legais para ser homologada. Portanto, ela concede um regime que a gente chama de semi-liberdade, né? Por quê? Porque ele está preso, mas não está. Ele pode colocar a roça dele, ele não pode sair da comunidade. Ele está proibido de sair da comunidade somente para ir na comarca. Então é uma semi-liberdade. Vamos pensar hoje aqui. O preso no regime semiaberto, ele pode sair para trabalhar, mas ele tem que voltar. Sim. Seria mais ou menos uma comparação. Se a gente fosse colocar, talvez numa questão de adaptação, e o doutor que tem mais essa visão prática, já essa aplicação, por exemplo, nas medidas que não seriam de restrição de liberdade? Vamos dizer, digamos que dentro de um crime, nosso tribunal iria condenar uma prestação de serviço, uma pena substituta, de privação de liberdade, semi também, né? Um regime semiaberto. Nesses casos, já tem uma tendência maior a ser colocada uma pena na comunidade? A ser acatado isso? Ou o senhor vê que ainda não? A senhora diz para que ele cumpra a pena dentro da comunidade? Sim. Sim. Essas questões já são colocadas lá, as prestações de serviço já são lá, a gente tem um movimento nesse sentido? Temos. Alguns juízes, né, como eu estou lhe dizendo, não são todos que têm eu falo de sensibilidade, por quê? Porque julgar tem que ter sensibilidade. Sim. Com todo o tema que está sendo posto. Então, por exemplo, geralmente quando se vai impor uma pena dessa estatal, o juiz ele pergunta,
se naquela localidade existe uma escola, existe um posto de saúde, que ele possa, ele facilita. E aí vai toda aquela questão da própria VEP, de facilitar o cumprimento da pena para o apenado. Então ele direciona esse cumprimento. Nós já temos uma grande resistência quando o regime é o semiaberto, né? O aberto não, eles permitem o cumprimento. Sim. Agora, quando é o semiaberto, há uma grande resistência. E aí precisa que as lideranças elas façam um movimento. Por quê? Vamos pensar. Um branco ele tem um trabalho formal, carteira assinada, um trabalho numa empresa e tal. Então é muito mais fácil. Então hoje, pelas regras exigidas pela Secretaria de Segurança, né, pela SEJUC, através do Centro de Progressão de Pena, para que se libere um preso no semiaberto para trabalhar, tem que ter CNPJ, tem que ter tudo aquilo. Mas ele... Na visita, no local. E aí, quando a gente leva a questão para o índio, né? O que o índio faz? Qual é o trabalho dele? Ele vive de subsistência, da pesca e da roça, né? E aí, às vezes, se a gente não leva em consideração isso, a gente vai encarcerar aquele índio pelo período todo do lapso dele temporal do semiaberto, ele vai ficar onde? Preso. Por quê? Porque ele não tem, às vezes, qualificação para concorrer a uma vaga de emprego aqui na cidade. Doutor, o nosso POD, ele é muito voltado, claro, para a comunidade, para difundir esse conhecimento, digamos assim, de uma forma mais específico, né? Levar esse conhecimento de uma forma específica, mas eu sempre gosto que seja colocado também essa situação para os nossos advogados, para os nossos colegas, para os nossos bacharéis, para o nosso estudante de direito. E eu queria fazer uma pergunta bem específica nesse sentido. Afinal de contas, nessas situações, o advogado tem que pedir, cabe à defesa, vamos dizer assim, colocar essas situações para o judiciário, ou o judiciário já tem, vamos dizer aqui local, claro, não tem como a gente falar a nível de Brasil, mas vamos colocar aqui local, a gente já vê um movimento de isso ser analisado independente ou não? São pedidos específicos, por exemplo, que seja cumprido na comunidade, que seja considerado essas penas, e aí, qual seria a função do advogado? É claro que o advogado ele tem que fazer um pedido específico, não só pedir, mas demonstrar para quem vai julgar, né, que o que ele está pedindo tem uma fundamentação. Então ele precisa demonstrar, por exemplo, para o magistrado, que aquele preso ele vive, por exemplo, da caça, da roça, ele tem filhos que precisam dele, né, e que ele pode cumprir a pena, como eu posso dizer, num regime de semiliberdade diferenciado de um regime semiaberto. Embora eles tenham uma semelhança, mas seriam algo diferente. Nesses casos, a vítima, ela é ouvida? Quer dizer, o sentimento da vítima, o receio da vítima, o medo, o que a vítima espera da justiça tem peso? Doutora, nesse caso concreto que eu falei há pouco, sim, a vítima ela foi ouvida pela própria comunidade. Então, ela compôs a decisão. Exatamente. Então, que veio a... Por isso que eu disse que geralmente as decisões comunitárias, né, das comunidades indígenas, elas são muito, pela maioria mesmo, tem que estar aprovado ali. Então lá todos concordaram, inclusive o réu, a vítima e a própria comunidade, né? Tem que haver, acredito eu, esse consenso. Até porque se for determinado crime, e se a presença desse réu causa um mal-estar, né, injusto à vítima, também o Estado, é claro que ele tem que colocar isso em mesa para avaliar. Sim. Então, é por isso que cada caso é um caso. E aqui a gente está tratando bem de crime de índio, cometido contra índio, dentro de um ambiente de comunidade, né? Nós temos esse mesmo entendimento se formando nesses crimes praticados fora da comunidade? E se a vítima, a sociedade atingida, o direito atingido, ele for fora da comunidade? Na prática, como é que a gente vem se comportando nos nossos tribunais? Vamos dizer assim. Aí vamos lá. Primeiro a questão da consciência da conduta de quem praticou, né? Como nós havíamos dito. Se for alguém que já tenha um discernimento bom, isso o magistrado ele vai apurar durante a instrução sobre a conduta, não vejo diferença
Por exemplo, o índio, que é índio, mas mora na cidade há muitos anos, que tem um trabalho formal, né? Acredito que não tenha que haver uma certa diferença em relação a isso. Agora, se a gente estiver falando de um índio que ainda não tenha esse discernimento de uma conduta plenamente, que não esteja totalmente integrado à comunidade nacional, é preciso sim, acredito, ter essa sensibilidade, porque senão estaria causando também uma injustiça, né? E aí, como nós estávamos conversando, julgar é uma função bem complexa. Eu nasci para advogar, a senhora nasceu para advogar, tem Outros gente que nasceu para acusar, que simplesmente acusa e pronto, né? E outros nasceram para julgar, que eu acredito que, no meu entender, depois da defesa, talvez julgar, quando se julga com responsabilidade... É a parte mais difícil. Né? É a parte mais difícil, com certeza. De toda essa sensibilidade. Tudo que o senhor está colocando aqui não é um movimento de hoje, não é essas evoluções, vamos dizer, ou essas mudanças, elas levam tempo. São discussões aprofundadas, não está falando de um juiz que um dia sentou, ouviu um advogado e resolveu dar uma sentença diferente, né? Tem que ter um fundamento, tem que ter, até porque senão seria mudado, né? Quer dizer, tem que ter um embasamento. Essas discussões hoje, como é que elas são feitas? Quer dizer, como é que a sociedade participa disso? Quem são os órgãos envolvidos? Olha, nós temos aí por exemplo, vários órgãos, né? Geralmente ONGs, temos o Conselho Indígena de Roraima, temos outras associações indígenas aí que vêm trabalhando. Mas eu também vejo um movimento dentro do próprio judiciário. Eu não me recordo o ano, se foi 2013, 2014, sobre a supervisão do Dr. Aloísio, era juiz em Pacaraima, e ele fez um júri popular dentro da própria comunidade. Dentro da comunidade? Dentro da comunidade. E lá, por que eu elogio essa atitude? Visões de mundo. Se eu pego uma comunidade não índia para julgar um índio, ela tem uma visão, né? E se eu pego uma comunidade indígena para julgar um índio, ela tem outra visão. Então, ele fez isso. Fez o julgamento dentro da comunidade, levou toda a estrutura do Tribunal de Justiça e fez o julgamento dentro da comunidade. O júri. Seja, sim. E os jurados eram indígenas? Indígenas. Da própria comunidade? Não me recordo a época se eram da própria comunidade, mas eram indígenas, né? Ao meu ver, esse tipo de movimento, embora tenha cessado, mas é muito importante. Por quê? Porque está sendo julgado pelos seus pares, que traduz a questão do próprio tribunal do júri, que é a sociedade. Só que a sociedade dele, se for pensar, ela tem uma vivência diferente da nossa aqui. Sim. Então se aproximaria muito mais do justo. Quando? Sim, e eu concordo sim. Nesse caso específico, eu acredito que tenha sido um crime de um índio contra um índio, talvez dentro da própria comunidade. Então, efetivamente, a sociedade atingida estava ali. Então, ela sabe o que ela queria de pena, né? Qual a punição que ela gostaria de ter. E o Estado traz essa sensação de que foi lá e aplicou a pena devida. Mas vamos colocar aqui, trazer para fora da comunidade, né? E envolver os não índios na situação. E digamos que já seja uma pessoa que foi condenada. Digamos que esse indígena de fato foi condenado, teve uma pena restritiva de liberdade e está preso dentro do nosso sistema prisional. E mesmo assim ele continua sendo um indígena, uma pessoa que o Estado não perde o dever de preservar ali e respeitar a pessoa como um indivíduo, vamos dizer. Então ele tem a cultura dele, as crenças dele e ele... Como é que o sistema prisional hoje, nosso, está se comportando nesse sentido? Nós temos uma aplicação de pena, vamos dizer, diferenciada dentro do nosso regime prisional? Como é que está hoje? Quais são essas Doutora, ações do Estado? Eu, quanto advogado, né, sempre faço visita à penitenciária. O que eu consigo ver? Um movimento ainda muito pequeno, mas que deve ser fomentado pelas lideranças indígenas, pelos defensores dos direitos indígenas, de um cumprimento diferenciado. Não é soltar também, mas diferenciado, respeitando tudo que nós estávamos falando aqui, a cultura, a crença, né? Então hoje na PANC, o máximo que nós temos lá hoje é uma ala específica para indígenas e estrangeiros,
né? Que já é alguma coisa. Mas é preciso o Estado avançar. Eu tenho clientes indígenas, por exemplo, que eles dizem, doutor, eu quero trabalhar na horta. Por quê? Porque eles têm essa cultura de plantar. E o Estado ele deve aproveitar e fomentar essa atividade, né? De quê? De socializar aquele preso. Porque pegar um indígena hoje e encarcerar ali, para ele é uma pena extremamente cruel. É tirar tudo dele, a liberdade, porque nasceu livre, né? E coloca ali dentro e não permite um modo diferenciado desse cumprimento. Por exemplo, os indígenas, eles têm as suas crenças, eles têm o Canaimé, eles têm lá várias, né, entidades, né? E aí quando o Estado encarcera, também afeta a questão espiritual dele, porque ele fica sem acesso a tudo isso. Então talvez era dar um pouco mais de atenção, assim como hoje, por exemplo, é permitido a entrada da Bíblia, né? Permitido o pastor, mas ninguém olha o outro lado, as outras religiões, o que as pessoas acreditam, né? Então, quando eu digo que o Estado ainda pode avançar nesse sentido de um cumprimento diferenciado, mais humanizado, porque embora muitos vão me questionar, mas o preso tem que se lascar. Não. O preso, a única coisa que a pena deve atacar é a liberdade. Não deve passar uma vírgula em relação à dignidade do preso. E eu sou defensor disso, né? E quando eu restringo esse índio do contato com a terra, quando eu restringo ele do contato com essa espiritualidade, eu acabo atacando a própria dignidade dele, a própria identidade dele. Essas mudanças todas, ao meu ver, né, e a própria posição do Estado com relação a tudo isso, eu acredito que passe pela mudança da concepção, da visão que a sociedade tem, e por isso que o canal aqui quis abrir esse espaço também para levar a outra, vamos dizer assim, levar conhecimento e desmistificar isso e as pessoas passarem a ver de uma outra forma, porque eu acredito que seja só assim que se mude as regras, vamos dizer, né? Quando você muda a consciência da população, quando você muda a forma que aquela sociedade vê um caso, vamos dizer assim, nesse nosso contexto aqui. Para a gente finalizar, porque é um tema extremamente extenso, né? Mas assim, muito complexo, muito rico, eu gostaria que o doutor deixasse aqui, né, uma dica ou... Na verdade, eu queria que você falasse um pouco abertamente para a sociedade no que nós devemos mudar. Tenta dar esse outro ponto de vista, tenta passar a sua visão, né? A gente não impõe que alguém mude de opinião, mas nós podemos convencê-los, desde que você fale o seu ponto de vista e que as pessoas compreendam. E isso, na minha concepção, é daí que nós vamos vencendo os preconceitos, né? Então, eu gostaria de deixar aqui o nosso canal extremamente aberto e o doutor com uma palavra muito livre para falar sobre isso. Doutora, como a senhora disse, às vezes a gente não pode controlar o que os outros pensam. E se a gente for fazer isso, a gente fica louco. Mas o que eu gostaria de dizer aqui para os colegas, nobres advogados, né, nobres magistrados, promotores, que conheçam, que sintam, que visitem, que participem. Por quê? Porque só o conhecimento é que ele vai desvendar essa cortina da ignorância. É só através desse conhecimento que nós possamos ter sentenças mais justas, e mais justas em todos os sentidos. Porque se eu consigo mensurar esse grau de consciência do réu, eu consigo dar uma sentença muito mais justa, tanto para aumentar a pena quanto para diminuir, né? Então, o que eu deixo de um recado para os amigos que nos ouvem, né? Estudar. Você precisa conhecer, você precisa buscar o conhecimento, e não só o conhecimento agora, mas buscar fazer um apanhado de todo esse contexto social, histórico, de luta, né, das comunidades, e que hoje muita gente critica. Eu não concordo com tudo, mas também eu concordo com alguma coisa, né? A gente não pode deixar, eu quero dizer para os nossos irmãos indígenas, que todos somos irmãos, que não se deixem persuadir por meia dúzia de pessoas
que busque o conhecimento, que busque se beneficiar dessa autocomposição, né? Que não deixe, por exemplo, por que eu digo meia dúzia de pessoas? Estou falando de si, de OPI, né? É importante? É importante, mas faça valer a sua autodeterminação dentro da sua comunidade. E para os colegas advogados é que abordem o tema não com preconceito. Porque quando a gente aborda um tema com... O que é um preconceito? É quando você já entra no assunto já sabendo o que você quer, né? Então, para a gente mudar essa visão, a gente tem que entrar neutro e conhecer e buscar, né? Eu trago isso como exemplo, por exemplo, o Aimiri Atroari, eu fiz minha monografia nesta área, direito de consulta livre, prévia e informada. Então, eu dentro da faculdade, eu falava com os colegas, eram uns 2 apenas que defendem direito indígena, eu falava assim, você tem sua casa. E aí eu do nada bato a palma e digo, eu vou entrar na sua casa. O que você vai dizer? Não, aqui você não vai entrar. Então, metaforicamente, é o que está acontecendo dentro das áreas indígenas. Eu preciso consultar, eu preciso respeitar. Você não precisa gostar de índio, mas você tem que respeitar o modo dele ser, o modo dele viver, o modo dele se estabelecer dentro da sociedade. Você precisa conviver com isso. Por quê? Porque a partir do momento que você respeita esse modo, o preconceito vai diminuir e nós vamos acabar chegando numa linha, né, mais ou menos estável dessa relação. Então, a frase que eu gostaria de dizer era buscar o conhecimento. Simplesmente isso. Busquem o conhecimento, que com certeza a visão ela irá clarear, digamos assim. Doutor, muito obrigado pela presença, obrigado por trazer todo esse conhecimento para a gente aqui no nosso canal. E fique à vontade para retornar. Tá certo. Eu que agradeço, né? É muito bom a gente ter um canal para tratar desses temas bem sensíveis. E eu fico muito agradecido. Eu gostaria aqui de, se eu puder, claro, mandar aí um abraço para as comunidades, né, do Amajari. Eu tenho amigos que estudaram comigo na comunidade do Guariba, hoje são tuxauas, amigos na comunidade do Aningal, que estudaram comigo, hoje são tuxauas lá, né? E todas essas comunidades. Então eu gostaria de deixar um abraço aí para o meu professor Edson Damas também, que, como eu posso dizer, abriu esse leque, né, para compreender a minha existência também, dentro de todo esse contexto. E é isso, meu muito obrigado, eu espero ter esclarecido, né, alguns pontos aí na prática que a gente vem trabalhando. Olha aí, tá, muito obrigado, senhor. Chegamos ao final de mais um podcast Direito em Mim, por Edilane Deon. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e seguir nossas redes sociais. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilane Deon.